Olá, turminha. Estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo do princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem e vamos trabalhar mais alguns exemplos. Iniciamos a nossa aula dando continuidade ao que vimos na aula anterior. Vamos trabalhar aqui um exemplo que chamei de exemplo 3, tendo em vista que havíamos visto 2 exemplos na aula anterior. Então vamos lá, pessoal. 3 amigos chegam um pouco atrasados para uma aula de bicicleta na academia e encontram 5 bicicletas vagas. De quantos modos distintos eles podem se distribuir nas bicicletas vagas? Veja bem, chegam 3 amigos, olham para a academia, tem 5 bicicletas vagas. De quantos modos eles podem se distribuir nessas bicicletas, pessoal? São 3 decisões a serem tomadas. O primeiro que escolher a bicicleta, depois o segundo que vai escolher e depois o terceiro. Me diga uma coisa, pessoal, o primeiro que for escolher tem quantas possibilidades para ele escolher? Coloque-se no lugar dele, você chegou, mais 2 amigos, você vai escolher primeiro. Você olha, vê 5 bicicletas vagas, você tem quantas possibilidades? Obviamente você tem 5 possibilidades. O segundo agora não terá mais 5 possibilidades, porque ele não vai sentar no colo do outro na bicicleta, não é verdade? Ele agora tem 4 possibilidades e o último que for escolher terá 3 possibilidades. Portanto, veja bem que pelo princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, esses 3 amigos terão 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 modos distintos de se distribuírem nas bicicletas vagas. Ficou claro, pessoal? Espero que sim. Vamos adiante e trabalhar mais outro exemplo, outro exercício. Vamos lá. Atenção. Ok, pessoal? Temos aqui mais um exemplo. O exemplo diz o seguinte: em um teste vocacional, um jovem deve responder a 12 questões, assinalando em cada uma única alternativa, escolhida entre sim, não e às vezes. Tem 12 perguntas e nas perguntas ele marca sim, não e às vezes. De quantas formas distintas o teste poderá ser respondido? Meus amigos, são 12 questões. Para cada questão tem 3 opções. Então, a solução, professor, seria 12 vezes 3 pelo princípio multiplicativo. Alguém pode me perguntar. E eu vos digo, pelo amor de Deus, não é isso, gente. Esse é um erro muito comum de se cometer na resolução dessa questão. Não é assim. Você tem 12 decisões a tomar. 12, ó. Você tem 12 questões para responder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada questão que você vai responder, você tem quantas possibilidades? Sim, não ou às vezes. Então, para responder a primeira questão, para tomar a primeira decisão, você tem 3 possibilidades. Para tomar a segunda decisão, ou seja, responder à segunda questão, você tem mais 3 possibilidades. E assim sucessivamente, né, para as 12 vezes, ou seja, é o 3 multiplicado entre si 12 vezes. Em outras palavras, é 3 elevado a 12. Me entenderam, pessoal? Não é 3 vezes 12. São 12 questões. Cada questão você tem 3 possibilidades. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 12 vezes. Ou 3 elevado a 12, ou fazendo essa conta, né? E aí nós teríamos que... dá para fazer na mão, mas vai dar um número gigantesco. É desnecessário. Nós podemos, usando aqui uma calculadora, 3 elevado a 12, atenção, dá igual a 531.441. Existem 531.441 formas distintas de responder esse teste. Vocês me entenderam, pessoal? Se você tivesse, por exemplo, numa prova, analogamente a esse problema, você está resolvendo uma prova que tem 10 itens, 10 questões. Cada uma é do tipo V ou F, sim ou não.
Então, de quantos modos diferentes essa prova pode ser respondida? Ora, para cada uma das questões eu tenho 2 modos de responder, verdadeiro ou falso. Então, é 2 vezes 2. Quantas vezes repetido aqui? 10 vezes, ou seja, é 2 elevado a 10. Que dá 1024 modos diferentes de se responder, né? Aí, às vezes, a gente passa uma prova dessa, às vezes com 4 opções de múltipla escolha, que aí seria 4 vezes 4 reticências 10 vezes, daria 4 elevado a 10, que daria 1024 vezes 1024, que tem mais de 1 milhão de formas diferentes de se responder. Aí me chega 2 alunos com a prova bem igualzinha, errando nos mesmos lugares. Aí fica suspeito, né, galera? Tem que ficar atento. Então vamos lá, vocês me entenderam aí o raciocínio? Vamos pegar um outro exemplo para deixar cada vez mais claro. Então me acompanhem aqui, pessoal. Quantos números ímpares, olha uma exigência interessante aqui. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Quantos existem, pessoal? Quantos números ímpares? A exigência é que sejam ímpares, que tenham 3 algarismos e que os algarismos sejam distintos. Quantos existem? Sabemos que para formar todo e qualquer número, a gente forma a partir desses 10 algarismos, não é isso? Ó? Todo número, esses são os tijolos que formam todo e qualquer número no nosso sistema, que é o sistema conhecido, ficou conhecido como sistema indo-arábico, porque esses algarismos aqui foram criados pelos árabes e o 0 por um hindu. Ok? Então vamos lá. Eu quero formar números de 3 algarismos, 1, 2, 3, a centena, a dezena e a unidade. Os algarismos têm que ser distintos e eles também precisam ser ímpares. Pessoal, aqui nós temos 2 restrições. Aqui no início tem restrição, é quando eu não posso usar todo mundo. E aqui no final também, não é verdade, pessoal? Mas como essas restrições não se intersectam, eu posso começar. Vamos começar aqui de onde tem mais restrição. Onde tem mais restrição é na unidade. Pessoal, o problema de contagem, quando tiver restrições, vocês devem começar raciocinando onde tem mais restrições. E aqui onde tem mais restrições é na unidade, porque a unidade são números ímpares. Eu só posso usar quem nessa posição aqui, pessoal? Eu só posso usar, para que o número seja ímpar, ele tem que terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Eu só tenho 5 possibilidades para cá. Concordam comigo? Eu não posso usar o 0, 2, 4, 6 ou 8, que aí ele vai ser par. Eu tenho 5 possibilidades. Dessas, eu vou usar uma. Suponha que você usou 1. O 1 saiu da jogada. Por que que eu tiro 1 da jogada? Porque os algarismos são distintos. Eu não posso repetir o que eu já usei. Aí eu tenho que raciocinar agora aqui, ó, nessa posição. Pessoal, o número pode começar com 0? Não pode. Então, aqui eu nem posso usar o que eu já usei na unidade e nem posso usar o 0. Estavam sobrando 9, mas eu só posso usar 8 deles. Certo? E aqui no meio, eu nem posso usar o que eu usei na unidade e nem o que eu usei na centena. Por quê? Porque os algarismos precisam ser distintos. Portanto, sobram 8 possibilidades. 8 como, professor? Se aqui já foi 8. É que aqui não podia o 0. E aqui o 0. Suponha que você botou o 2 aqui. Agora o 0 pode. Pode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais o 0. Portanto, 8 possibilidades aqui também. Desse modo, 8 vezes 8, 64, vezes 5, 5 vezes 60, 300, 5 vezes 4, 20, 320. Existem 320 números ímpares de 3 algarismos distintos. É possível formar 320 números de 3 algarismos que sejam ímpares e que os algarismos sejam distintos. Ficou claro? Vamos trabalhar mais um exemplo. Atenção, acompanhem comigo. Atenção, turma, vamos lá, né? Vamos entender aqui esta situação. Em um certo shopping, há 7 portões de entrada e saída, ou seja, é um shopping que tem 7 portões que as pessoas podem ter acesso para entrar ou para sair. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode entrar e sair desse shopping? Primeira pergunta, de quantas maneiras distintas uma pessoa pode entrar e sair desse shopping? Tá aqui, coloque-se no lugar da pessoa. Você está fora do shopping,
ele tem 7 portões. Atenção, respondendo aqui a primeira perguntinha. Ele tem 7 portões. São 2 decisões a serem tomadas, entrar e sair, né? Para entrar, você tem quantas possibilidades? Para escolher a pessoa tem quantas possibilidades? 7. Tem 7 portões para entrar. E para sair? Também 7. Então, 7 para entrar, 7 para sair. 7 vezes 7, 49. Ok? Aí nós temos uma segunda pergunta que diz: e entrar e sair por um portão não utilizado na entrada. Suponha que agora a pessoa é supersticiosa e que ela não quer sair pelo portão que entrou. Então, para entrar agora ela tem 7 possibilidades, mas para sair, como ela não quer sair pelo portão que entrou, tem apenas 6 possibilidades. Logo, 7 vezes 6, 42. Ou seja, tem 42 modos diferentes dessa pessoa entrar no shopping e sair por um portão diferente do que entrou. Ficou claro, pessoal? Espero que tenha ficado entendido estas situações de problema que trabalhamos envolvendo o princípio multiplicativo. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até o nosso próximo encontro. Fui!